E aí, povo, tudo bem? Como vocês estão? Eu vou bem. E hoje eu vou trazer mais uma ilustração para vocês. No caso, é uma ilustração que eu acabei vendo no Instagram. Na verdade, foi um Reel que eu vi, né? Mas como eu gostei bastante da imagem em si, então eu pensei, vou tirar um print e vou desenhar. E aí, no caso, eu só fiz um pequeno esboço, porque na verdade, assim, a imagem é basicamente puro mato e só tem uma menininha no meio. Não é uma menininha, parecia ser mais uma menina de 20 anos, mais ou menos. Pelo menos na foto, né? E aí eu decidi fazer essa ilustração. Aí, basicamente, ela vai ser o centro, basicamente, da ilustração em si. Aí eu começo a fazer uma base com um lápis, acho que é 2B que eu utilizei, que geralmente é esse lápis que eu uso, né? Um lápis 2B para fazer esboço, ilustração, essas coisas. Dificilmente eu uso outros tipos de lápis. Eu tenho, por exemplo, um 4B e um 6B aqui, mas dificilmente eu uso. Porque como eu não faço muita ilustração com base do grafite, para pra pensar, essa posição que ela tá parece muito aquele personagem do Dark Souls que fica cultivando ao sol, sabe? Tá igualzinho. Só falta uma armadura e é isso. E nessa ilustração eu decidi fazer uma ilustração com guache. Esse guache, ele é um guache escolar bem baratinho, acho que eu paguei em torno aí de R$ 7, R$ 6, alguma coisa assim. E como tava bem baratinho, eu falei assim, vou comprar, ver como é que é, porque fazia muito tempo que eu não utilizava uma guache escolar desse tipo. Então eu decidi comprar e ver como é que é. Eu acredito que eu tenha começado a fazer uma guache muito aguada. Eu acho que é tanto costume fazendo uma aquarela, então que você tem que colocar bastante água, que eu acabei fazendo esse mesmo processo com a guache também. Meu sonho é algum dia comprar aquelas guaches de rico lá que o pessoal tira, coloca, que tem um monte de coisa, um monte de cor. Que eu vou ser bem sincera que eu tenho uma certa preguiça de ficar misturando cor para atingir a cor. Eu acho que é uma das partes mais chatas que eu considero, por exemplo, na pintura. Por exemplo, essa parte aí, que é onde é um centro de matagal na imagem, eu deveria ter deixado ele bem mais denso e bem mais escuro. Depois você vai perceber por quê. Porque assim, a imagem em si, o fundo do mato, ele é bem escuro. E eu devia ter deixado essa parte bem mais escura. Mas tudo bem. E voltando a falar sobre a guache, eu fiquei pensando esses dias como eu só utilizava essas guaches na época de escola. E pensando nessas guaches, eu lembrei de uma professora minha que uma vez ela fez uma atividade que era para pintar em tela com guache. Eu lembro que era um grupo de 3 meninas, no caso eu e mais duas, né?
E eu lembro que eu fiz quase 100% desse projeto, porque assim, obviamente, se você sabe desenhar, todo mundo coloca o desenho nas suas costas, né? Quando você é criança, né? Na escola. Não pode ter um trabalho com desenho que todo mundo olha pra você. E eu lembro que quando era pra ela entregar essa tela já feita, com a nota, tudo certinho, essa tela iria pra uma das pessoas do grupo. E eu lembro que nessa época eu tava muito ansiosa pra pegar essa tela, porque, querendo ou não, eu fiz tudo. Eu fiz praticamente tudo da tela, né? E então a bendita, quando anunciou o nome do grupo, eu fui lá correndo pra pegar a tela. Ela olhou brava pra mim, ainda falou assim que não era pra mim que ela ia entregar. E ela entregou pra uma outra menina do meu grupo que não fez praticamente nada. Eu fiquei tão humilhada naquela época, eu sei lá, eu tinha uns 7 anos, alguma coisa assim. Era, sei lá, acho que na 4ª série, alguma coisa assim. E aí eu fiquei muito humilhada porque a professora não entregou a tela na minha mão e eu tive que voltar a sentar e ela entregou a tela pra outra menina, que não fez nada. Provavelmente essa menina enviou essa tela, ó, não vou nem falar onde, porque eu fiquei revoltada. E eu já estou revoltada porque eu lembrei dessa cena. E hoje em dia eu sou muito mais revoltada que quando era criança. E eu lembro muito bem disso. Eu lembro até o nome da minha professora, Simone. Se algum dia você ver esse vídeo, é você, viu? Você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Eu me senti humilhada. Provavelmente se eu tivesse essa tela, eu teria guardado essa tela até hoje com muito esmero. Porque essa menina provavelmente não guardou essa tela. Também eu comecei a lembrar de outras coisas com essa professora em específico, que me deixava muito revoltada. Não revoltada porque quando a gente é criança a gente não entende bem, né? Eu lembro de uma outra vez que a professora deixava tipo 2 alunos pra deixar a sala quieta, essas coisas do tipo. E aí a professora deixou eu e mais um menino pra ficar de olho. Eita, aí foi o momento que eu derrubei tudo. Uma maravilha, né? Então meu godê caiu. Uma maravilha, sujou tudo. Mas até que consegui limpar. Voltando à história. E aí, como na minha sala tinha uma menina com síndrome de Down, ela fazia muita bagunça às vezes. Aí tinha uma menina que, entre aspas, ficava meio que de mãe dela, entre aspas, né? Muito entre aspas. E ficava falando algumas coisas que ela tava fazendo, alguma coisa do tipo. E tipo, eu só tava verificando o que a menina tava fazendo, sabe? Que a professora pediu, entre aspas. E aí quando ela voltou pra sala, esse menino que tava comigo, pra ficar meio que de vigia das pessoas, falou pra professora que eu que tava conversando, porque o trato era não conversar. Aí a professora brigou comigo, falou que não era pra eu ficar conversando. Aí eu fiquei sem entender. É tipo questão de policial. Por exemplo, o caso do policial. Na vida real, você não pode ficar correndo pra lá e pra cá com o carro. Mas no caso do policial, ele pode porque ele precisa fazer isso, né? Eu acho que é a mesma lógica, assim, basicamente. Mas eu sei que eu fiquei muito revoltada, né? Gente, hoje em dia praticamente eu odeio essa professora. Porque eu tô lembrando de uns negócios, assim, da minha infância, que eu falei, gente, como é que eu deixava ser tão besta? Mas eu lembro de uma outra vez também que eu fiz um desenho pra agradar ela e ainda desenhei ela com uma cor do vestido que era a cor preferida dela, que era o vermelho. E aí eu entreguei pra ela
E o que ela falou basicamente era mais ou menos não foi nessas palavras, mas foi mais ou menos assim: ah, você tá me dando presente, não é pra ficar me dando presente pra tentar me agradar ou ser minha preferida ou alguma coisa desse tipo, sabe? Eu fico ingrata. Só aceito o desenho, ponto, e acabou. Só sei que eu fiquei bem emboladinha na época. Eu falei, nossa, professora, que isso? Dá pra ver que algumas pessoas não servem pra ser professor, né? Mas enfim. Claro que com o passar do tempo eu tive outros professores bem mais legais do que ela, mas esse professor em específico, olha, te falar. E tudo isso eu comecei a lembrar por causa da guache. Porque eu lembrei dessa tela e, consequentemente, eu lembrei da vergonha de ter retirado não ter retirado a tela. E é basicamente isso. Eu até lembrei até do nome dela. Isso porque ela não estava na minha memória fazia muito tempo. E voltando à ilustração, vou ser bem sincera que eu não gostei, porque, por exemplo, ó, as flores nessa ilustração, o amarelo, ele não ficou vivo, eu senti ele muito aguado. E do nada começou a cair um pé d'água, que eu não entendi da onde que veio essa chuva toda. Tava um calor esse dia. E eu senti a tinta ela muito aguada, ela não é uma tinta muito pigmentada, sabe? E isso porque o amarelo eu não coloquei ele na água, tirei ele direto do potinho para o desenho, sabe? Então assim, eu não sei se é realmente por causa da qualidade da tinta, porque eu não tenho uma tinta aquarela profissional, nem nada do tipo, porque eu vejo umas ilustrações aí de Reels na internet que parece que a tinta ela cobre tudo, e essa daqui basicamente ela não cobria as coisas, não fiquei entendendo. Deve ser por causa da qualidade mesmo. Mas enfim, não sei se eu gostei, talvez com o tempo eu volte a gostar. E esse ficou o resultado. Eu espero que vocês gostem. Se inscreve aí no canal, deixa um comentário se vocês gostaram. E até a próxima. Tchau!